Bom dia, professor. Um Humberto é bom, dois Humberto é melhor ainda. Tá chegando a hora da estreia. Que avaliação você faz? Podia chamar de senhor, né, como autoridade treinador, mas é jovem, então você. Que avaliação você faz dessa pré-temporada, mesmo sendo curta, o que foi preparado para essa estreia? Satisfação, bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui. Desde já, desejar a todos vocês e familiares aí um 2026 com muita saúde, paz, proteção e realizações. E a todos que nos acompanham, a todo torcedor do Vila Nova também. Como você bem frisou, né, um espaço curto, né, de tempo, de preparação. Mas isso não é privilégio somente nosso, né? Todos os nossos concorrentes, principalmente aqueles que estavam na B, o caso do Atlético e do Goiás, também esse período de trabalho, de pré-temporada, mas dentro daquilo que a gente tinha, né, de sessões de treinamento, de dias de trabalho disponíveis, a gente procurou aproveitar ao máximo, né? Então, o que mais nos agradou o comprometimento desses atletas, a dedicação deles, não poderia ser diferente. Nosso primeiro dia tivemos essa conversa com eles, da importância, né, de renunciar a algumas coisas nesse período de aquisição, que dá base, né, para a gente poder enfrentar essa temporada. É claro que muito precoce, mas como eu falei, dentro daquilo que era possível, a gente procurou trabalhar muito bem. Agradecer também a todo o departamento do clube, nesse caso da fisiologia, com o Junão, o departamento de performance do Lopes, o pessoal do departamento médico, sob responsabilidade do Romildo. Então, assim, a gente pôde fazer bons trabalhos, todos os departamentos integrados, o Almir trabalhando muito, né, na recuperação, na aceleração da recuperação dos atletas na questão de massagem, a Nuber na suplementação, na orientação em alimentação e todos os outros, né, pilares importantes, né, para que a gente pudesse ofertar o melhor trabalho e a melhor preparação para esses atletas, para que a gente possa amanhã na nossa estreia, para que a gente pudesse chegar nessa estreia de amanhã preparado, e assim a gente chega. A gente está confiante, mesmo com um espaço curto de tempo, mas aquilo que a gente pôde fazer, a gente procurou fazer, a nível técnico, físico, tático e também mental. Então amanhã chegou o dia da nossa estreia, chegará o dia da nossa estreia, então a gente chega preparado para fazer aquilo que nos compete, jogar de maneira organizada dentro daquilo que a gente trabalhou, se impor em cima do nosso adversário, sabemos o que iremos enfrentar, mas também iremos preparado para todas as adversidades que enfrentaremos lá, para que no final da partida a gente possa estar comemorando um resultado. Loser, bom dia. Ano passado você chegou para aquela reta final da Série B, né? E o time passando por reformulação, você dando oportunidades para jogadores que não vinham tendo muito tempo. E acabou que os resultados não vieram, né? Em 9 jogos, apenas uma vitória. Você enxerga como esse início de temporada pelo Vila Nova? É a chance também de você mostrar para que você veio, que pode ser diferente do que foi no final da Série B do ano passado? Olha, quando eu fui contratado era justamente para esse projeto, né? Terminar 25, iniciar 26, em busca do tão sonhado acesso, né? Esse é o carro-chefe, né? Daquilo que quando eu fui contratado e foi passado a mim. Lógico que até chegar a esse momento, muitas coisas a gente tem que passar, preparar e melhorar. Como você bem frisou, foi um final de temporada que os resultados eles não vieram, mas algumas questões a gente conseguiu evoluir. A gente chega num clube, lógico que cada profissional tem a sua metodologia, tem as suas ideias, tem a sua maneira de colocar a sua equipe em campo e da maneira que quer enxergar a sua equipe. Eu, desde o meu primeiro dia, sempre me coloco no lugar do torcedor, e o Vila é um torcedor apaixonado, tem um torcedor apaixonado, um torcedor que exige da tua equipe intensidade, organização, uma equipe que luta do início ao fim pelo resultado de vitória, e é isso que a gente tem procurado criar aqui dentro, né? Essa identidade. Se a gente puxar alguns recortes, os nossos jogos, jogando dentro de casa, principalmente, a maneira como a gente entrou, conseguindo fazer gols, conseguindo obter vantagem, infelizmente a gente não conseguiu essa sustentação dos placares, né? E até mesmo a gente teve oportunidades em todas as ocasiões de ampliar, não somente fazer 2, mas fazer 3 e de fato liquidar a partida. Mas acabamos ofertando os empates que trouxe
esse incômodo para nós, né, em termos de resultado, mas de evolução ela foi notória. Em questão também de oportunizar minutos para outros jovens também foi importante. Nós tivemos vendas, né? O Raimundo, o Pajé, tivemos ainda mais assédio de outros clubes em cima de jogadores que a gente ofertou minutagem. Então o Vila, com sacrifício, procurou segurar, entendendo que esses atletas também seriam importantes para que a gente pudesse conquistar esportivamente, né, bons resultados. Então, em cima disso, é esse equilíbrio. Nós trabalhamos muito para, de fato, inserir essa identidade dentro e fora de campo, de casa. Essa equipe aguerrida, essa equipe que vai se impor em cima do adversário. Então, é isso que a gente procurou trabalhar. É claro, como eu falei, muito precoce, mas iremos adquirir isso ao longo da nossa temporada. Essa será a nossa identidade, uma equipe bem organizada, uma equipe que sabe o que fazer com e sem bola e coloca intensidade nas suas ações. Então, esse é o nossos pilares, esses são os nossos pilares. E agora, é claro, a gente começa uma nova temporada. Se nós tivermos, chega aqui, conseguido todos os resultados positivos, batido campeão da Série B, acesso à Série A, os resultados de lá também não traria para nós, para cá, a gente não conseguiria. Então é uma nova jornada, são novos atletas, saíram muitos atletas aqui da temporada passada, 12 contratações, então é uma nova roupagem, é um novo Vila, e a expectativa é que a gente possa, no final da temporada, estar celebrando uma grande temporada com os objetivos alcançados. Bom dia, Loser. Igor Santiago, Band News Goiânia. Loser, queria que você falasse justamente sobre esse novo elenco do Vila Nova para 2026. Acredito que você tenha participado ativamente dessas contratações. Analisando esse elenco desta temporada, dá para falar que ele é mais completo do que o de 2025? Olha, é muito prematuro, né? Até por termos de resultado, 25 ganhou, né? Ganhou o estadual, parte dele está aqui, permaneceram. E fazer comparações, né? Tanto de um elenco para outro em um ano, ou então aquelas que a gente gosta de fazer, né? De gerações ali, quem foi melhor, quem não foi. Então a gente está formando, a gente teve muito zelo, muito cuidado para escolher esses atletas. Os atletas foram escolhidos de fato a dedo. Foi uma operação, várias operações difíceis, né, que o clube fez, mas o clube entendendo também a necessidade, aquilo que iremos enfrentar ao longo dessa temporada. Haja visto, se a gente analisar as contratações, principalmente das equipes que irão disputar a Série B, mais um ano que elevam, né, esse nível financeiro, e o Vila tem as suas responsabilidades. O Hugo já veio aqui falar, o presidente também já falou, o Alarcon aqui também já falou. Então a gente sabe que cada ano, né, a gente até pensávamos que ia dar uma travada ali nos valores, mas cada ano ele vai subindo muito mais, e isso está sendo assustador. E aquelas equipes que não tiverem, de fato, essa responsabilidade, esse compromisso, vai ter problema lá na frente, mas vamos falar do Vila. Então nós procuramos atacar as nossas carências, aquilo que a gente entendia que era necessário para a gente poder ter um grupo, uma equipe bem equilibrada, e ao nosso ver, apesar de ter um grupo bem enxuto, que era uma ideia nossa também, mas é uma equipe bem homogênea aí, que vai ter briga nas suas posições, isso é importante também, essa competitividade interna, e quem ganha com isso é o Vila Nova. Então a gente ainda está atento ao mercado, não fechou o ciclo de contratações, a gente entende que ainda é preciso até para encorpar ainda mais, até porque perdemos, no caso, alguns atletas aí, mas, como eu falei, feliz com aquilo que a gente pôde fazer, com o período curtíssimo que tivemos, a expectativa agora é que a gente possa colocar tudo aquilo que nós trabalhamos nesse período de pré-temporada dentro dessas partidas que virão ao longo dessa temporada, principalmente agora a curto prazo, que a gente fala de campeonato goiano, né? Então, a expectativa é que a gente continue evoluindo, faremos, dentro da possibilidade, esse movimento de rodízio para complementar e continuar esse trabalho de preparação, de sustentação, que vai dar ao atleta condição para que ele possa enfrentar toda essa temporada aí. Então, alguns atletas, né, a gente vai estar rodando para dar encher esse tanque, né, como a gente fala, ao longo da semana. Eles vão sair de jogos para a gente complementar essa pré-temporada, para que eles possam estar aptos a fazer o melhor deles. Bom dia, Humberto. Bom Roberto dia. Baronil, Rádio Difusora.
cheguei um pouquinho atrasado, não sei se os companheiros já perguntaram. Você, logicamente, tem acompanhado também a montagem da equipe, né, dos times do interior, principalmente da capital. Quem é que você acha que larga na frente aí nesse início de Goianão? Olha, eu não gosto de entrar nesse campo de especulação, de quem larga. Todo mundo fez bons movimentos, né? A gente tem acompanhado, até frisei aqui agora há pouco a pergunta do colega. A gente também tem visto, não somente aqui dentro, né, a nível estadual, mas a nível nacional também, os concorrentes nossos, né, na Série B. Então, os movimentos deles, né? Então, aqui nós falamos de dois, né, daqui local, o Atlético Goiás, que também se movimentaram, assim como nós, e todos esses três com dificuldade de trabalho, né, de período, né, de preparação, mas isso já é rotina no nosso futebol, devido ao calendário, a gente tem que se adaptar. A gente sempre olha para dentro, eu não gosto de deixar poeira aqui, de trazer muleta ou de transferir responsabilidades. A gente, quando foi contratado, a gente já sabia também do calendário, que ele seria mais enxuto e antecipar os campeonatos estaduais devido à Copa do Mundo. Então, em cima disso, a gente já planificou, já planejou a nossa pré-temporada. Então, foi em cima de muitos estudos. Hoje nós vamos fazer a nossa 14ª sessão de treinamento. Você vê que é muito pouco, com um grupo novo, né? A metade do elenco, um pouco mais da metade do elenco, atletas que irão começar conosco aqui, né, nessa temporada. Então, é necessário esse entrosamento, mas dentro daquilo que era possível, a gente procurou fazer o nosso melhor e espero que a gente possa já iniciar bem também. Lógico, muita coisa para melhorar. A gente pode ir lá fazer uma partida maravilhosa, mas vai ter muitas coisas a evoluir, a melhorar, porque é isso que a gente entende, é um processo, a gente tem que passar por esse processo, iremos passar. Então a gente tem muito estudo aqui, tem trabalhado bastante, esse torcedor pode ficar tranquilo, vai ter muito empenho, vai ter muito respeito para com eles, porque a gente entende que o torcedor é o maior patrimônio do clube, por isso abrir alguns treinamentos para que eles possam ver, vocês também para poder passar de forma aquilo que a gente tem trabalhado aqui, até para ter mais informações para eles de forma fidedigna. Então é isso que a gente vai procurar ter também, muito trabalho, respeito a eles, respeito à instituição, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Quanto a quem vai largar na frente, aí é só o tempo, são os jogos, e lá na frente eu posso te dar uma resposta melhor. 5 rodadas aí a gente vai procurar, vai entender de fato como cada equipe vai estar. Eu consigo te responder melhor aqueles que irão estar disputando ali a finalíssima e com grande chance de ser campeão. Compromisso meu contigo. Beleza, até iria na minha segunda pergunta, o fato de você abrir aí os treinamentos, tanto para a torcida como também para a imprensa, que é muito importante para a gente estar sempre podendo acompanhar. Muito obrigado aí por abrir os portões para a gente. Agora, outro dia, quando foi na última sexta-feira, eu, Humberto, estava com você foi nos cumprimentar, né, Humberto? Gente da melhor qualidade. E eu te perguntei, né, em off, se você já tinha um time base, né? Você não, até agora ainda não tenho aquilo. Esta semana você já tem o time pronto, né? Logicamente, vai estrear amanhã. E é mais ou menos dentro daquilo que a gente tem acompanhado ao longo dessa semana? Sim, já tenho um time definido, como conversamos lá, né? Acho que foi no sábado, né? Sexta. Aí na segunda a gente já entraria, claro que alguma situação ou outra, uma dúvida ou outra ali, até mesmo questão de carga, a resposta do atleta, uma dor, algum incômodo, a gente ia respeitar isso aí. Mas a gente conseguiu, desde o início da semana, já, devido a esse curto espaço de tempo, já colocar a equipe que a gente idealizava. Então a gente pôde fazer essas sessões de treinamento ao longo dessa semana com aquela equipe que a gente entende que estão em melhores condições para iniciar essa partida, né? Como eu falei, a gente vai usar esse sistema de rodízio, todos terão a sua oportunidade, e para esse jogo a gente sim tem essa definição. Vamos para a última sessão de treinamento agora, fazer os ajustes finais, mais a nível de estratégia de jogo, de orientação, que é algo que a gente acredita e gosta de fazer, porque facilita também o entendimento do atleta para aquilo que ele vai precisar fazer, principalmente início de partida, né? Lógico, o jogo ele vai tendo as suas nuances, vai tendo as suas novas caras ali, a gente vai tentando adaptar também, passando informação para que a gente sempre possa ter vantagem em cima do nosso oponente. Loser, essa daqui é aquela pergunta padrão, né, para o recorte. O que você pode falar da ABCAT para esse jogo de estreia? É uma equipe muito competitiva, uma equipe que já vem trabalhando há muito tempo,
é um clube novo, né, disputando aí a competição, mas fazendo bons trabalhos. A gente pôde tirar algumas informações, eles fizeram alguns jogos amistosos. A gente tem também o Ariel tendo parte importantíssima, assim como o João na questão da análise. O Yuri, o Josias, toda essa equipe ali também que tem nos abastecido de informações, muito a nível individual, que nesse primeiro momento, né, que a gente vai tendo. Então, o Ariel, por conhecer a grande maioria desses atletas que irão disputar a competição, tem nos passado também características individuais. A gente também procurou trazer característica do treinador também, então a gente foi buscar informações com atletas que já trabalharam com eles. Eu tenho um profissional da área de análise também que pesquisa as competições que eu vou disputar, vai me abastecendo também de atleta, de individualidade. Então, uma equipe muito competitiva, que tem uma transição muito rápida, tem uma bola parada interessante, forte fisicamente, devido àquilo que impõe o seu treinador. Então, um jogo que vai exigir da gente esse nível de competitividade, vai exigir da gente na fase defensiva essa organização, tirar esses pontos fortes, joga bastante pelos flancos do campo, com preenchimento de área. Então, vai exigir da gente essa pressão dos corredores ali também. E quando nós tivermos a bola também, a gente poder colocar aquilo que a gente trabalhou, a gente se impor, colocar as nossas mecânicas ofensivas, nossas movimentações, para gerar desconforto, desequilíbrio ao sistema defensivo deles, e assim chegar àquilo que a gente deseja, que são os gols, que de fato irão nos trazer aquilo que a gente mais almeja no jogo de amanhã, que são os 3 pontos. Humberto, você disse que o time não vai estar 100%, né, nesse primeiro jogo, ainda vai ter que fazer alguns ajustes. Mas, assim, em que nível você espera o Vila Nova nesse primeiro jogo? O que você espera ver do seu time nessa partida contra a Becate? E outra coisa, você trabalhou com o Rainer, né, conhece bastante esse jogador. É um terceiro lateral direito. Você pretende utilizá-lo, ele ou os outros dois, em uma outra função, em uma outra posição também? Olha, o Rainer é um atleta que já trabalhou sim comigo. O Rainer também, assim como o próprio Thales e o Elias, consegue jogar tanto na lateral direita como na lateral esquerda, e ainda ele complementa para nós essa questão de jogar na linha da frente, né, como um extremo, né, como ele já fez no Cuiabá, já fez no próprio Atlético, fez no CRB com o Barroca nessa reta final ali também. Então, assim, é um atleta que tem essa versatilidade, e é importante, né, principalmente quando você tem um elenco enxuto, você ter versatilidade nos seus atletas, né? Então, a gente conta com vários atletas aqui que têm, no mínimo, a capacidade de jogar em 2 posições, muitos deles em 3, que é o caso do Rainer. Então, isso traz também para nós essa versatilidade, e a gente consegue mudar a forma de jogar, né, a estrutura da equipe, sem precisar alterar nomes, né, de atletas. Então isso também é um facilitador para nós, para que a gente possa, dentro de uma partida, quando estiver tendo dificuldade, você trocar ali a maneira de jogar, a estrutura da equipe com as mesmas peças. Isso aí também é um facilitador e gera também dificuldade para o adversário. O que a gente espera é uma equipe que joga de maneira organizada. A gente deu muito foco nessa questão, né, de organização, de saber cumprir as suas funções dentro da sua posição, que é algo que eu acredito muito mais do que o posicionamento, mas são as funções que cada atleta irá exercer. Então é isso que a gente espera, uma equipe que joga de maneira organizada, sabedor mesmo, com pouco tempo de trabalho, mas isso não servirá como muleta para nós, eles já estão cientes disso, que a gente joga, que sabe o que fazer com e sem bola. Claro, vai ter um pouco mais de trava nas pernas, o atleta não está com a sua desenvoltura total, não está com a sua plenitude, mas, de novo, a gente vai procurar tirar o máximo desses atletas, não deixar cair nessa zona de conforto, que às vezes a nossa mente ela acaba nos levando a isso, né? Então a gente procura tá passando isso para eles também, para que não caia nessa armadilha. Mas a expectativa é que a gente possa se apresentar de forma organizada, atacando, defendendo, criando as nossas movimentações que nós trabalhamos aqui, tendo os nossos gatilhos de abordagem que nós trabalhamos bastante aqui também, seja em bloco alto, médio ou baixo. É isso que a gente espera. Então, são atletas de bom nível cognitivo, de entendimento. Então, aquilo que nós passamos, eu tenho certeza que iremos já levar para dentro de campo,
essas questões que nós pontuamos aqui agora. Então essa é a nossa expectativa, mesmo com pouco tempo de trabalho, na primeira apresentação, a gente espera que a gente possa levar uma equipe organizada, sabedor o que fazer com e sem bola. Então essa é a nossa expectativa. Ô, Louser, alguns estaduais já começaram, né, e com resultados surpreendentes. Eu até entendo que já poderia começar aqui também. Né, ser o turno 1, todo mundo jogando com todo mundo, a gente ganharia mais uma data. Mas a federação lá atrás definiu essa fórmula com os clubes, né? A gente tem que acatar, né? Que jogar, e a galera vai ter que jogar. O Coritiba na Série A, né? Perdeu em casa pro Foz do Iguaçu. Criciúma quase subiu, perdeu. Esse tipo de situação, que aliás já é esperado, né? Os times que começaram mais tarde a treinar, independente de série, terão dificuldades nas primeiras rodadas. Esse tipo de situação já dá um alerta para o Vila, que de nome chega lá em Ouvidor para jogar com a Abecate como favorito, né? O time que foi campeão ano passado, mas faz com que, diante dessa questão, o time tenha cautela. Você, na hora de montar a estratégia de jogo, você tenha cautela por causa desses fatores? Olha, eu sempre monto naquela ideia. Eu quero já identidade, para eu adquirir uma identidade eu preciso dar esse start. Então a primeira oportunidade que tem é o Abecate. É isso que a gente vai colocar, e é isso que a gente vai pedir, é isso que a gente treinou para que a gente possa, o quanto antes, quando o torcedor sentar, quando vocês forem analisar a nossa equipe, ver essa identidade. Ver essa cara, ver aquilo que a gente procurou trabalhar aqui e desenvolver ao longo de cada sessão de treinamento. Então, é isso que nós vamos buscar. E você tocou num ponto que já foi mencionado aqui também, traz alerta, sim, haja visto, a Chapecoense mudou um atleta, foi uma equipe que subiu, teve dificuldade de vencer e acabou empatando com o Brusque também. O Operário, que ficou ali na zona intermediária, um bom trabalho sob o comando do Alex também, muita dificuldade, acabou sendo derrotado pelo Londrina, o Londrina com uma superioridade, devido também ter iniciado essa preparação antes também. Então, são alguns exemplos que a gente teve, né, nessas estreias de estaduais, que a gente traz sim para cá. Isso serve de fato para que a gente possa mentalmente se preparar para toda a diversidade que iremos enfrentar, a nível de clima, a nível de atmosfera de campo, a nível de tudo que envolve o jogo de futebol. Então a pressão pela estreia, a ansiedade, todos esses pontos que envolvem o jogo. Então a gente procurou e tem procurado passar também para que a gente possa deixar o atleta na sua plenitude, para que eles possam ir a campo, colocar em prática aquilo que eles sabem, aquilo que eles dominam, aquilo que eles têm de capacidade, aquilo que foi construído ao longo dessa jornada, desde os 6 anos de idade, 7 anos de idade, que eles escolheram essa profissão. Então, como a gente fala, o HD deles estão cheio de informações, eles têm a capacidade, é um início de competição, não é o primeiro para todos eles, então é mais um campeonato que eles estão tendo a oportunidade, e essa oportunidade de representar o atual campeão da competição, então a equipe a ser batida, então tem que ter essa responsabilidade, e por isso que eu falei, independente do estádio que iremos jogar, independente do adversário que iremos jogar, nós vamos respeitar todos eles, mas nós vamos tentar colocar aquilo que a gente acredita como identidade, e em cima dessa identidade tem uma palavrinha chamada imposição. Eu acredito que o futebol é um jogo de imposição, de vitória de duelo, e é isso que a gente vai procurar desde essa primeira oportunidade, ter como identidade para que o torcedor possa enxergar e ser muito bem representado dentro de campo, por esses atletas, por essa comissão, por esse grupo que hoje representa o Vila Nova.